Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de direitos humanos. Hoje a gente vai falar sobre capacitismo. Eu sou Sora Drica, do Centro da Juventude Restinga Murtia Murtel. Mas Sora, o que é capacitismo? Pois é, pode não saber o que é capacitismo, mas com certeza tu já deve ter falado alguma dessas expressões. Vamos lá. Não dá uma de João sem braço. Desculpa do aleijadinho e a muleta. Pior cego é aquele que não quer ver. É um retardado mesmo. Olha só esse aleijado. É um mongoloide. Não tenho braço para fazer isso. Cego de raiva. Estava aqui no meu mundinho autista. Pois é, gente. Essas são expressões preconceituosas que dão força ao capacitismo. São só algumas frases ditas por algumas pessoas. Eu já falei algumas delas várias vezes, vocês já devem ter falado também, que infelizmente a gente fala com muita naturalidade. O capacitismo é mais uma forma de opressão na qual pessoas com deficiência são taxadas como incapazes, são desumanizadas ou tidas como inaptas a exercer determinada ação. E, sobretudo, uma forma de subjugar pessoas com deficiência, tanto física quanto intelectual. Bom, isso está muito enraizado na nossa sociedade. Então, a gente fala muito sobre opressões, mas a gente fala sobre opressões de racismo, a gente fala sobre machismo, a gente fala sobre LGBTfobia, mas a gente não fala sobre o capacitismo, né? E quanto tempo na nossa sociedade existem pessoas com deficiência, tanto física quanto intelectual. Bom, então, nada mais é do que a discriminação contra a opressão contra pessoas com deficiência. Assim como o racismo, como o machismo e tantas outras formas de opressão, é também um tipo de preconceito estrutural, está enraizado na nossa sociedade. E muitas vezes isso é inconsciente, vai passando, a gente vai falando as coisas, essas frases todas que eu falei no início do vídeo. A gente vai falando, a gente nem se dá conta de onde é que vem isso. Vou dar uma, a cara tá dando uma de João sem braço. Como assim? O que isso quer dizer? Eu fiquei cego de raiva. Será que é legal falar isso, sendo que existem pessoas que são cegas e não tem raiva? E, essa associação, da onde vem isso? A gente tem que se questionar. Vem falando isso há muitos vídeos. A gente tem que se questionar sobre tudo ao nosso redor. Senão a gente vai ser só mais um fruto de reprodução. A gente vai ficar reproduzindo as coisas como se fosse um papagaio, sem saber nem direito o que a gente está falando. Tá? Então tem ações práticas, tem coisas que a gente tem que saber para não reproduzir, tá? Essas coisas são importantes, né? A gente tem que entender. Ser deficiente não é ser anormal. Eu sou normal, tu é deficiente. Não é nada disso. Pessoas com deficiência, elas estudam, elas trabalham, assim como qualquer outra pessoa. Elas se relacionam, elas têm namorado, elas casam, elas têm filhos. Sim, ter uma deficiência em uma sociedade que não está preparada para a diversidade é um grande desafio. Assim como para pessoas negras, para mulheres, para LGBTs, pessoas com deficiência também sofrem muito na nossa sociedade. A nossa sociedade é bem horrível, na real, né? Capitalismo, discriminação, opressão, tá ruim para todo mundo, né? Para algumas pessoas um pouquinho mais, né? Então a gente tem que atentar e ampliar os nossos conhecimentos. A gente não pode simplesmente achar que, Sora, mas eu sempre falei assim, eu vou continuar falando assim. Cara, precisa mesmo? Tu sempre falou assim? Por quê? Da onde que tu tirou isso? Aonde que tu ouviu isso? Se tu aprendeu, então tu pode desaprender e aprender uma coisa nova. Como, por exemplo, não falar mais essas coisas. Então, assim, quanto mais pessoas estiverem conscientes no mundo, que deve acolher todos e todas, da melhor forma possível na nossa sociedade. Então, não usar essas palavras com cunho capacitista é ter empatia, né? Então é a gente respeitar o outro e entender que ele tem uma questão, ele tem uma deficiência e tudo bem. As pessoas são diferentes umas das outras, não tem problema. Ninguém é igual, nem pessoas gêmeas são iguais uma a outra. São pessoas diferentes, com características diferentes, que fazem coisas diferentes, umas coisas melhores, outras coisas piores. Então tem coisas que tu não consegue fazer e tu vai ser discriminado por causa disso. Eu não jogo vôlei, eu jogo só futebol. Então vou te discriminar porque tu joga só futebol, não joga vôlei ou vice-versa? Não, né? Então qual o problema de uma pessoa deficiente? Por que tu discrimina ela só porque ela não faz uma coisa que tu acha que ela deveria fazer? Ou sei lá. Enfim.
Então, a gente tem que ter empatia, tem que respeitar e tem que entender que cada pessoa nesse mundo que a gente vive é único. Então, a gente vive num mundo repleto de diversidade. Então, tem algumas coisinhas que a gente pode colocar em prática, né? Então, tipo, a gente pensa, a pessoa com deficiência, ela não é incapaz, tá? Ela pode desenvolver uma vida plena, funcional, trabalhar. O que ela precisa é que a nossa sociedade esteja aberta e preparada para dialogar, para entender, para respeitar. Sobretudo, a gente tem que viver numa sociedade com acessibilidade. O que é acessibilidade? É ter uma calçada, ter uma rua que uma pessoa pode andar com sua cadeira de rodas, que possa subir com sua muleta, que... Quantas vezes tu pegou um ônibus com acesso para cadeirante e quando parou na parada para um cadeirante tu reclamou? Quantas vezes ficou assim, puta, agora vai demorar um tempão por causa do cadeirante? Cara, a culpa é do cadeirante? Que precisa de um transporte público? Não, a culpa não é do cadeirante. A culpa é do cobrador que não consegue fazer o negócio funcionar? Não, a culpa não é do cobrador, nem do motorista, nem de ninguém. A culpa é do sistema, dos governos, que deveria fornecer transporte de qualidade, transporte para... Todos os ônibus deveriam ser acessíveis, que deveriam haver rampas, que deveriam haver corrimões, que deveria haver uma sociedade, uma estrutura para que todo mundo conseguisse se locomover, por exemplo, de forma acessível. Banheiros acessíveis, salas de aula acessíveis. Na tua sala de aula, tem algum cadeirante? Se tivesse algum cadeirante, ele conseguiria chegar até a sala de aula? Tem rampa? Ou só tem escada? Ou, não, é cadeirante, então fica no térreo e ponto final, não conhece mais nada de outros prédios. Não. Então, tem algum elevador? Tem alguma rampa? A sala de aula é acessível para alguém que é cadeirante, para alguém que usa uma muleta, para alguém que não tem uma perna, que não tem uma mão. A gente tem que pensar nessas coisas, né? Enfim, a forma como a pessoa com deficiência desenvolve uma tarefa pode ser diferente da maioria das pessoas, mas isso não a torna incapaz. Porque daí ele faz as coisas mais devagar, ou faz as coisas... E daí, gente? Todo mundo faz essas coisas no seu ritmo. Ninguém é igual a ninguém, mesmo pessoas não deficientes. Eu e meu colega de trabalho, a gente pode ter a mesma função e a gente pode ser totalmente diferente um do outro. A gente pode fazer as coisas na nossa velocidade diferente, de forma diferente, mesmo não sendo deficiente. Então, por que a gente vai apontar o dedo e achar ruim uma pessoa com deficiência, uma pessoa deficiente, aliás? Falei, olha aí, a gente tem que se corrigir. Não é uma pessoa com deficiência. Então, a deficiência não está fora do corpo da pessoa. A deficiência faz parte da pessoa, então é uma pessoa deficiente. Por que eu vou olhar diferente para essa pessoa só porque ela faz as coisas mais devagar e de forma diferente de mim? Se eu mesma com outro colega que não é deficiente, a gente também é diferente. Então, vamos começar a se questionar sobre essas coisas. Antes da gente presumir que a pessoa não consegue já sair oferecendo ajuda só porque a pessoa tem deficiência, isso já é ruim, né? A gente tem que deixar a pessoa fazer. Tipo, eu sei que a pessoa é deficiente e eu pedi pra ela fazer tal coisa no trabalho, vou lá e vou fazer no lugar dela, porque eu sei que ela não vai conseguir. Como é que eu sei que ela não vai conseguir? Deixa ela fazer. Se ela precisar de ajuda, ela vai pedir, gente. Se a pessoa deficiente precisar de ajuda, ela vai dizer, eu preciso de ajuda. Empurra minha cadeira, me ajuda com isso daqui, abaixa, aumenta, pode me ajudar com isso daqui, eu não tô conseguindo agora. Ela vai pedir ajuda. Então, a gente não precisa pressupor que ela vai precisar de ajuda só porque ela é deficiente, tá? Pessoas deficientes desenvolvem várias habilidades. Inclusive, eu deve ter olhado os Jogos Paralímpicos com várias pessoas deficientes. Olha o que essas pessoas maravilhosas fazem. Isso como um super-homem, tipo, meu Deus, olha, ela conseguiu fazer isso. Quer dizer que tu tá pressupondo que ela não seria capaz de fazer aquilo. Então, quando ela faz, tu acha que é o máximo. Ela só tá fazendo coisas da vida. E ok. Então, supervalorizar uma pessoa deficiente simplesmente por ela realizar um trabalho comum, como usar um computador, isso mostra que tu tá imaginando que ela não é capaz de fazer aquela tarefa. Então, não se espanta por ela fazer uma coisa ok. A pessoa está vivendo a sua vida, portanto, não deve ser transformada em um herói só por viver, por ser uma pessoa deficiente. Ok? Por aí foi? Tá. O contrário de uma pessoa com deficiência, a pessoa deficiente não é uma pessoa normal. O contrário é a pessoa não deficiente. Ok? Então, a normalidade precisa ser
desconstruído, tá? O que é normal para ti pode ser não pode ser diferente da minha normalidade, então a gente tem que desconstruir o conceito do que é normal, tá? E algumas coisas que a gente tem que pensar em não fazer, tá? Não encarar as pessoas deficientes nos lugares. Tu tá ali parada, chegou a pessoa com deficiente, tu começa, chegou uma pessoa deficiente, ai meu Deus, fica olhando, poxa, a pessoa já sofre discriminação por ser deficiente. Aí ela chega num lugar que na maioria das vezes não é acessível, não se preparou para receber essas pessoas, e daí tu pega e fica encarando. Não, né? Não precisa. Ou fazer determinado comentário. Nossa, é tão lindo, nem parece deficiente. Tão lindo, nem parece cego. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, tipo, esse tipo de comentário, exclui, tá? Ou, que corajoso! Tu tá namorando uma pessoa deficiente, nossa. Tu é muito corajoso. Esse tipo de comentário acaba invisibilizando as pessoas deficientes no quesito de relacionamento. As pessoas, elas se relacionam, elas podem ser desejáveis, elas podem se relacionar amorosamente com outras pessoas, inclusive que não são deficientes. Então, tu não tem que se uma pessoa tá namorando uma pessoa com deficiência, tu chega lá e dá um tapinha nas costas e fala, corajoso, hein? Corajoso por quê, gente? Que isso? Bom, outra coisa importante. Quando tu vai ajudar uma pessoa deficiente, ajudar no sentido de, vou comprar da pessoa que tá ali, né, fazendo um trabalho. Tu vai ali e compra porque tu quer realmente comprar aquilo, ou porque tu vê que, vou ajudar essa pessoa, independente se ela é deficiente ou não, ou tu pensa que, coitadinho, preciso ajudar porque, né, deficiente. Cara, não façam isso. Se tu vai apoiar alguém, tu apoia uma pessoa de verdade, tá? Tu não faz isso por pena. Essa é uma coisa bem importante, não sentir pena. As pessoas não precisam que tu sinta pena delas, elas precisam que tu reconheça e que tu respeite elas, tá? Outra frase, assim, que já ouvi até, assim, né? E acho que é bem importante, tá? Tão bom profissional, tão bom aluno, tão bom qualquer coisa, né? Nem parece que é deficiente. Tá. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tá? A pessoa pode ser deficiente e ser um excelente profissional, um excelente aluno, pode fazer as coisas muito bem. Então, tu pegar isso e dizer que a pessoa... Essa frase significa que tu diz que a pessoa, por ela ser deficiente, ela não é capaz de ser um bom trabalhador, de ser um bom aluno, de ser qualquer coisa. Então, tu coloca uma âncora nessa deficiência e joga a pessoa pro fundo do mar, né? Então, não faça isso, não faça esse tipo de comentário, tá? E por que quando tu vê uma pessoa deficiente e as pessoas ficam se perguntando, o que será que ela tem? Ela tem uma coisa estranha, o que será que ela tem? Por que tu quer saber? O que isso muda pra tua vida? Por que tu tem que saber o que a pessoa tem? Tá? Por que tu... Aliás, nunca pergunta isso. O que tu tem? Jamais faça isso. O que tu tem? Porque a pessoa, ela não tem nada. Ela tem um livro, ela tem uma camiseta, ela tem um CD, ela tem um celular. Ela é deficiente. Se tu precisa muito perguntar, tá? Porque tu precisa para preencher um formulário que seja, tu pergunta qual a tua deficiência. E jamais o que você tem. Se tu perguntar pra pessoa o que tu tem, ela vai dizer, eu tenho um celular. O que tu quer? Tenho 10 reais no meu bolso. Tá? Então, a pessoa ela não tem uma deficiência. Ela é deficiente, isso é do corpo dela, da vida dela. Não é uma coisa extra, tá? O que é extra pra gente são objetos que a gente tem. Eu tenho uma caneta aqui. Começa por aí. Outra coisa importante que eu queria trazer pra vocês pra finalizar nosso vídeo, tá? Por que é importante a gente sempre saber da história? Tá? Porque a história a gente tende a repetir ela quando a gente não aprende com ela. Então, quando a gente simplesmente ignora a história, as coisas são cíclicas, né? Elas vão se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então é bem importante, pessoal, que vocês conheçam a história para que as coisas não se repitam. Isso acontece também com o capacitismo, tá? Porque sabe de onde é que ele vem? Ele vem de muito tempo, né? Enfim. Mas
um lugar importante onde aconteceu vários eventos históricos que a gente tem que continuar falando sobre isso, para não esquecer e para não se repetir, é o nazismo. Então, o capacitismo, ele remonta do governo nazista. Isso lá em 1963, quando Hitler queria, né, fazer uma higienização racial no mundo inteiro, né, começando pela Alemanha, e ele faz diversas leis, né? Então, ele cria uma lei que é a higiene, ela permite a higiene racial, entre aspas, bem entre aspas, tá? É uma lei de prevenção contra a prole geneticamente doente. Sem noção o que isso significa? O que isso soa para vocês? Então, essa lei determinava que as pessoas que possuíam determinadas condições ditas como congênitas, então, entrava aí esquizofrenia, bipolaridade, epilepsia, cegueira, surdez, deformidade física grave e algumas outras várias condições, são deficiência física e intelectual, né? Resumindo, fossem conduzidas para um processo de esterilização, da qual faziam parte um parecer médico e uma autorização judicial. Mais de 400.000 pessoas foram esterilizadas na Alemanha nazista. Então, esse programa, ele assassinou também, teve um outro programa, o programa Action T4, assassinou mais de 260.000 pessoas com deficiência no mesmo país, em nome da morte misericordiosa. O programa se valia do slogan "Uma vida que não valia a pena ser vivida". Só em 1988 o governo alemão condenou a lei nazista e considerou as esterilizações forçadas realizadas entre 1933 e 1945 como erradas. Nesta mesma data, a Alemanha classificou como desumana a afirmação que as pessoas com deficiências e doenças que foram mortas eram dignos de viver. Já está errado, né? Não são pessoas com deficiência, são pessoas deficientes, né? Mortas eram dignas de viver a vida. E também reconheceu que as vítimas esterilizadas forçadas e suas famílias eram dignas de respeito e compaixão. No entanto, as vítimas e seus familiares jamais foram indenizados pelo governo e a lei nazista só foi definitivamente revogada em 2007 pela Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. Em 1933 a lei foi criada. 400.000 pessoas foram esterilizadas que eram deficientes. Só em 2007 que a lei foi revogada. Você tem noção do que é isso? É simplesmente invisibilizar totalmente o que essas pessoas e o que essas famílias sofreram. Isso é um absurdo. Se a gente não sabe esse tipo de coisa, a gente tende a repetir elas. Tá? E quando não existem políticas, quando não existem leis, quando não são implementadas, basicamente, as leis referente a deficiências, as pessoas deficientes, a gente, de certa forma, está fazendo esse tipo de coisa. Tá? A gente está revivendo coisas que já aconteceram e que são horríveis, tá? Então, pessoal, não sejam capacitistas, sejam anticapacitistas, assim como antirracistas, assim como anticapitalistas, assim como feministas, tá? Antimachistas. A gente precisa se posicionar e saber como as coisas acontecem, pra gente não ser papagaio e ficar repetindo as coisas como se, sempre foi assim, eu aprendi assim, então desaprende e aprende de novo. Tá? As informações estão aí, a internet está aí. Se tu pesquisar, colocar no Google o que é capacitismo, o que é ser anticapacitista, vão aparecer várias publicações muito bacanas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo link de pessoas, de páginas da internet, do Instagram principalmente, que falam sobre capacitismo, sobre o anticapacitismo. São pessoas deficientes que fazem um trabalho muito bacana e muito interessante, educando pessoas que não são deficientes a não serem capacitistas, tá? Então, vamos aprender com os nossos erros e não vamos repetir eles. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje era isso. Até o próximo. Fiquem bem, se cuidem. Beijos. Tchau, tchau.